lá no universo? Desculpa a imagem que é um pouquinho pequena, que foi muito na correria, mas foi a que eu encontrei primeiro. Tem umas outras para mostrar também a vocês. Essa imagem, ela significa que são o nosso cosmos. Vendo essa imagem assim, a gente não vê a grandiosidade que é isso na nossa vida. E a gente, estudando um pouquinho, a gente não tem a noção de como é grandioso, né? a nossa galáxia, o nosso cosmos. É muito maior do que a gente possa imaginar. E aquele meiozinho ali mais claro, que é o nosso chamado grande Sol central. E os cientistas, né, dizem que foi a nossa criação, ali que é o Big Bang, né? Vamos dizer assim. Porque ele foi o princípio de tudo, é o princípio de tudo, né? E ele é a nossa integração do espírito com a nossa matéria. E é através desse Sol central que a gente recebe toda a energia que vem do universo. Ele tanto emite quanto ele recebe a nossa energia. E em volta dele são várias galáxias, né? Não é uma, não é só a nossa galáxia, são várias galáxias. E dentro de cada dessas galáxias também tem os seus sóis centrais e os seus sóis. E eles vão, através do Sol central, recebendo essas energias e emanando as energias para o Sol de cada galáxia, para o Sol de cada sistema solar e, ao mesmo tempo, emitindo também. Então, é uma troca o tempo inteiro de emitir e de receber energia. E o nosso Sol, ele se chama Estrela Divina de Sírius. Mais à frente, vocês vão saber melhor o que é Sírius, quem é Sírius, né? Porque também é um estudo bem complexo, então não tem como explicar tudo para vocês hoje. Mas ele é o Sol do nosso Sol. Então, assim, é só para vocês terem uma breve noção de como é grande o nosso universo, como é grande a nossa galáxia, né? O quanto que a gente precisa estudar e conhecer mais profundamente para a gente saber que a gente é só uma poeirinha, uma grandiosidade que existe aí, para a gente conhecer e para a gente buscar, né, o aprendizado e buscar o quanto a gente precisa buscar se melhorar para isso. Uma outra imagem. Eu mostro logo as imagens que depois eu me chamo. Hoje não tem Ricardo, a gente pegou alguém de assistência. Tem que arrastar a parede mais bem. Graças a Deus. Vai dar de boa, sim, graças a Deus já.
Aí essa aqui é uma outra imagem também que mostra o Sol. É muito pequenininha, gente, mas é só para vocês verem. O Sol central e aqueles pontinhos ali são as galáxias e os Sols. Essa aqui é a mesma coisa também, para vocês terem uma noção, mais ou menos, tá vendo? Também de como é o Sol central. E essa aqui é o nosso sistema solar. Vamos ver aqui. São imagens que foram resgatadas do satélite, não é isso, Pablo? E ficou bem perfeita essas imagens e é para a gente ver como é o nosso planeta belo. Essas luzes rosas, né, são a aurora boreal. Nossa lua lá atrás. Essa imagem é linda, parece até que são duas dimensões. Mais uma aurora boreal. E o quanto que o nosso planeta tem energia, assim, né? Nós somos energias, é isso que a gente precisa ganhar consciência. É o que a gente pensa, o que a gente fala, a gente cria a nossa energia e a gente emana para o universo. Essa imagem que saiu é do Brahma. É que no hinduísmo ele é o criador de tudo, né? Por isso que ficou aqui para mostrar vocês. E agora a gente vai entrar num texto para falar sobre a transição planetária. Que o nosso planeta está passando por diversas mudanças, situações e acontecimentos que nos geram muita curiosidade e certa perplexidade. Calma aí, gente, que vai. Isso acontece, tá? Perplexidade. Isso não é novidade. Em maior ou menor grau, cada um de nós tem sido tocado para esse clima energético estranho, por esses estados diversos da alma, por infinitos questionamentos, conteúdos e sentimentos que nos intrigam. Tem coisas aqui que eu grifei que foi o que mais me chamou a atenção. E aí, quando me chamar mais a atenção, eu vou falar um pouquinho. Está certo, já ouvimos dizer que a Terra está passando para um nível de planeta de regeneração e deixando de ser um estágio do planeta expiação e de provas. Estamos mudando de dimensão, mas o que isso representa na prática? Como isso interfere na nossa vida? A transição planetária, o que é isso? E o que tem a ver conosco? A transição planetária em si é um movimento natural de expansão da consciência. E o que é essa expansão da consciência que a gente tanto fala? É quando a gente se envolve na aplicação sobre si mesmo. Né? A gente começa a repensar sobre o que a gente fala, o que a gente pensa, como é essa maneira que eu penso. Né? Eu começo a fazer mais avaliações sobre mim, não do outro, porque a gente tem muito isso, né? Às vezes a gente gosta de falar do outro, a gente gosta de julgar o outro, mas a gente não faz o julgamento pra gente. Né? O que a gente faz, as nossas atitudes, a gente está sempre tudo bem, né? Mas quando diz respeito ao outro, a gente quer falar. E isso é um erro muito grande. E quando a gente consegue atingir essa consciência, a gente muda. Né? O que o outro está fazendo é com o outro. Né? O que importa é como eu estou agindo. Eu estou sendo correto, eu estou sendo coerente. Né? Os meus sentimentos perante a várias situações da minha vida. Né? O que eu estou fazendo, como eu estou agindo. Porque eu começo a fazer avaliação sobre mim. Eu não vou ficar avaliando o outro. E quando a gente começa nessa posição de muito avaliar o outro, a gente começa a se achar que pra gente está sempre tudo muito bom. Né? A gente é um ser evoluidíssimo. E o outro não é. Será que é isso mesmo? Porque se eu já estou me permitindo a falar do outro,
eu não sou um ser tão evoluído. Então a gente tem que começar a refletir, né? Eu cansava de ouvir sobre essa questão da consciência, mas quando eu fui fazer a meditação, eu comecei a ouvir isso com mais, me abrindo mais, sabe? Hoje a gente, até eu e alguns médicos, ficamos na cozinha conversando sobre isso, que hoje eu tenho uma visão diferente, né? Eu hoje olho mais para mim, eu vou me avaliando, será que eu estou fazendo o correto? Será que eu estou decidindo coisas, né, com coerência? Que antigamente eu já não pensava, né? E hoje eu já tenho uma consciência para isso. Então, para a gente tentar acertar mais. E quando a gente começa com isso, a gente começa a ter um desejo interno profundo de saber de onde viemos e para onde vamos. A gente não sabe de onde a gente veio, né? Eu costumo aqui brincar, né? Eu brinco. O Messias fala, alguns vêm de Sírios, outros vêm das Pleiades, outros vêm dos Arquituros, né? Eu sempre brinco que eu queria vinho, né? Se eu vinho, não sei, né? A gente não sabe, porque eles apagam a nossa mentezinha, mas eu brinco que eu queria vinho de Arquituros, né? Aí as meninas aqui ficam assim, você tá longe disso. Mas a gente vai brincando, quem sabe um dia a gente não chega, né? Nos últimos anos, tem havido um aumento considerável dessa busca para o autoconhecimento e espiritualidade. E o que nada mais é do que o chamado interno divino, mais profundo, que acontece, seja com aquele que já acredita em algo, seja crente em algo mais, para avançar para além do que já sabem e sentem, seja mesmo com aqueles que nunca ouviram falar sobre, mas às vezes a gente sente assim, poxa, tem algo a mais, não é só isso, né? Quando a gente começou aqui, o grupo que a espiritualidade pediu, né? Vamos estudar sobre a fraternidade branca, eu ficava me perguntando, será que é só isso? Estudar a fraternidade branca? Só que a espiritualidade aqui na nossa casa, ela foi dando as coisas pra gente aos poucos, né? Eles pediram o curso da fraternidade branca, porque a gente estava recebendo mensagem da fraternidade. Depois eles pediram para que a gente fosse estudar mais sobre o reiki, né? E a gente viu que não era só um tipo de reiki, né? Não existia só o mestre Uzui que descobriu a questão do reiki, existem outros tipos de reiki, né? Aí eles começaram a pedir pra gente estudar xamanismo e a gente se perguntava, pra que estudar xamanismo? Algumas pessoas falam assim, ai, eu acho que eu vou desistir, porque cada hora tem uma coisa nova. Que mistura é essa? Uma casa kardecista pediu tudo isso? E aí, quando a gente começa a se aprofundar e a estudar, a abrir a nossa consciência, tudo está ligado. Fraternidade está dentro do xamanismo, o xamanismo está dentro da fraternidade. A Umbanda, quem pesquisa a fundo, dentro da fraternidade tem a Umbanda, né? Tem os caboclos, pena branca, cobra coral, que já conseguiram ascensionar. Tem pretos velhos que são ascensionados, sabe? Então, assim, e o que é isso? Né? Para algumas pessoas falam assim, não, isso não acontece, eu preto velho, quem garante? A gente tem uma imagem do preto velho, aquele pretinho, né, de senzala, ele já passou disso. Até porque se ele está vindo numa casa espírita se comunicar com a gente, ele tem uma evolução, senão ele não teria. Então, é uma questão da gente, né, humano, se abrir para isso. Então, uma coisa está ligada na outra. Aí a gente chega no mestrado do reiki, né, e depara com coisas do xamanismo, símbolos que tem no xamanismo, e aí você se depara com coisas que tem na fraternidade. Como assim? As coisas estão interligadas.
pela outra. Elas não estão soltas como a gente imagina, né? Tudo tem a sua ligação. E o que eu vejo hoje? Por que eles pediram tudo isso pra gente? Para fazer aqueles médios que ainda não estavam com a cabeça tão aberta se abrirem. Porque algum ponto de alguma coisa dessas de estudo ia tocar um deles. E hoje eu vejo, né? Hoje ninguém se espanta mais, as pessoas estão mais abertas para aprender, né? Os cursos, hoje a casa fica cheia, todos os médios fazem, todos os médios querem aprender, né? Então, o que é isso? Estão despertando a consciência, estão acordando, né? Que a gente não veio aqui só viver, né? Só trabalhar, vamos amar, vamos se divertir, que o mundo é isso, que não é. A gente está aqui buscando, galgando uma evolução, né? Interior nossa, que é isso que vai fazer a gente evoluir como espírito, que nós somos espíritos, só que reencarnados, né? Tendo essa oportunidade de aprender para crescer e para evoluir mais e até para sair do estágio que a gente se encontra, né? Se a gente desencarnar e chegar lá na espiritualidade, hoje eu tenho certeza, né, o que a gente está estudando, o que a gente está conseguindo colocar em prática, porque você estudar é uma coisa, você colocar em prática é outra, totalmente diferente, né? Tem uma frase do mestre Kuthumi que eu gosto muito, ganhar conhecimento não é ter sabedoria. E as pessoas às vezes acham que ganham conhecimento, eu conheço bastante, eu sou uma pessoa sábia. E não é. São coisas bem diferentes, né? Para a gente usar da nossa sabedoria, a gente tem que colocar o que a gente aprende em prática. Se a gente não coloca, a gente não tem sabedoria. Então, a gente tem que começar a ter essa consciência, despertar. E a transição planetária é isso, simplesmente essa migrar de um estado dormente, inconsciente da nossa própria natureza divina para um estado mais pleno, mais consciente e mais conectado com todos. O mesmo para irmos além daquilo que achamos que já sabemos ou sentimos. A transição planetária, como consequência desse aumento de nível de consciência de todo ser humano, levará também a uma restauração da nossa sociedade, de modo geral, em que a ciência, a política, a religião, a indústria farmacêutica, a alimentícia, de trabalho, especialmente, estarão em função amorosa. E é o que a gente tanto pede, né? Eu, pelo menos na minha oração, eu peço, né? Para que esses seres que têm uma posição acima se despertem. Porque tudo que a gente faz, a gente vai responder por isso, né? E o que eu estou fazendo? Porque tem seres que não têm essa consciência, né? E por isso erram tanto, né? E o que hoje eu faço com uma humanidade, eu vou responder. E eu vou pagar por isso, né? Tenho certeza, se não for em terra, quando chegar no mundo espiritual, com certeza, né? E como eu vou voltar na próxima, né? Porque o que eu fiz eu vou pagar, eu vou acertar as minhas contas, eu não vou ficar impune. Então, e se eu faço coisas em coletivo, pior ainda, né? É pior do que o que a gente erra com a gente próprio. Então, que eles consigam ter esse despertar, né, como a gente está buscando. Mais alinhamento em harmonia, para deixarem de atender os interesses egoístas, para passarem a estar mais unificados no amor incondicional. E é tão difícil, né? A gente amar. Eu acho que hoje, para falar do amor incondicional, não tem para mim, uma questão que hoje eu
vejo que quando a gente consegue é quando a gente é mãe. Né? Quando a gente se torna mãe de verdade, né? Aquela mãe que deseja, aquela mãe que cuida, aquela mãe que ampara, é uma mãe incondicional. A mãe consegue dar a vida pelo filho. Ela não vai pensar duas vezes. Se puder trocar, você troca. E você não faz isso por mais ninguém. Se o vizinho precisar, você vai falar, ah não, entre eu e ele que vá, né? Mas uma mãe não. Né? Se um filho seu estiver precisando e você tiver que doar, seja o seu coração, você vai doar. Você não vai pensar. Né? Então, porque você vai agir naquele amor, naquela emoção que você faz. Isso é o amor incondicional. É quando a gente dá para o outro até mesmo a nossa vida. E que hoje na Terra, só o que eu tiro como amor incondicional é isso. É quando a gente é mãe de verdade. Sabe? A gente morre por um filho, né? A gente dá o nosso sangue. Ele costuma dizer que a gente tem uma leoa dentro de nós, que se mexe com nossos filhos, está mexendo com a gente, né? E a gente bota essa leoa para fora. Tá? O ser mais calmo, mais pleno, deixa de ser se mexer com seu filho. Se fizer algo com seu filho, porque dói em você. Né? Trabalhando em serviço honesto, gentil, benefícios da humanidade como um todo. Você que agora está lendo e recebendo essa mensagem, sabe que faz parte dessa mudança. Você é uma mudança. Você não veio exigir a mudança. Você veio para participar da mudança. E isso não tem nada a ver com religião, não tem a ver com você, quem você é realmente. Você vai só pensar no amor. O amor que transforma. Você é uma transição planetária. Isso não é uma mera utopia. Ai, gente, falando em utopia, tem um livro, eu não li todo, mas lendo sobre a fraternidade branca, em uma das existências do Evo Moria, ele escreveu um livro, né? Isso ele encarnado, ele escreveu um livro chamado Utopia. Quem busque na internet, leiam, porque o livro é fantástico. Eu li um pedaço e fiquei apaixonada. E eu vou ler mais porque ele fala do amor. Ele fala da tolerância. Ele fala do quanto a humanidade... Isso em 1050 e pouco. Ele fala do quanto a humanidade precisava trabalhar o amor. E a gente precisa trabalhar o amor até hoje. Estamos em 2020, né? Encerrando, fechando o século. E a gente ainda não sabe o que é esse amor que Jesus veio na Terra plantar, de verdade. A gente escuta, né, um monte de seres, um monte de homens, porque estão à frente de uma religião, falar, mas a gente não sabe. E eu acho que até esses próprios homens não sabem. Né? Então é uma coisa para a gente refletir. E você é a transição. Faça a sua parte. E o que eles querem da gente nessa transição? Né? E aí eu comecei a fazer muita reflexão em cima disso. E uma das coisas que eu peguei dos próprios mestres ascensionados, e o que eles querem de nós é que a gente trabalhe mais a nossa autoconfiança, a nossa fé e a nossa tolerância. E é uma coisa que é muito difícil para muitas pessoas. E eles pedem para que a gente busque trabalhar mais isso. A fé, às vezes a gente acha que a fé tem a ver com religião, não tem. A fé tem a ver com a gente. Tem a ver com o que sentimos. Tem a ver com o que a gente acredita. Porque eu posso encher minha boca e falar que acredito em Deus e lá na verdade não acredito em Deus. Né? Quantas pessoas que às vezes a gente fala, ai, eu preciso de prova. Será que é isso mesmo? E a gente tem a prova o tempo todo. Bota um filho doente em cima de uma cama de hospital para ver se a nossa fé não vem. Enfermou. Bota ele ali no leito, quase, né?
à beira da morte para ver se a nossa fé ela não vem. Vem, e vem rápido. Porque a gente clama, a gente pede, a gente ora, né? A gente canta louvor, a gente canta pão de macumba, a gente faz qualquer negócio, sabe? Eu mesma passei por isso com meu filho, com 6 anos, quando ficou internado. Os médicos achando que meu filho estava com leucemia, né? E não era leucemia, mas os médicos suspeitaram. E foi uma internação correndo, porque os leucócitos dele estavam em 40 mil, então é uma infecção já generalizada. Os médicos apavorados com aquilo, né, e começam a meter antibiótico para dentro, então a internação teve que ser correndo. E o que é isso? Que infecção é essa, né? De um dia para o outro. E eu fazia evangelho de manhã, de tarde, de noite. A enfermeira entrava no quarto e falava para mim: você não cansa? Não. Fazia para ele e fazia para o andar, para a ala que eu estava, sabe? Porque não é só o meu filho que estava precisando de oração. Meu filho é o que menos chorava e gritava dentro daquele hospital. A ala que eu fiquei, as crianças choravam. Tinha crianças que iam operar com coisas seríssimas do lado dele. E o médico só tentando descobrir, né? E aí, até que o hematologista chegou ao hospital, fez um exame, olhou meu filho de ponta a ponta, pediu algumas tomografias e falou: não é leucemia. Verifica o pulmão. Até porque ele tinha quadro de pneumonia, né, anteriores, desde 9 meses que ele tinha, né, era sempre uma bronquiolite, depois uma pneumonia, uma bronquiolite, uma pneumonia, um resfriado, uma alergia, não. Até que, graças a Deus, pedindo muita espiritualidade, que usasse uma médica, né, entrou a doutora Simone Robalino na minha vida, virou o Murilo de ponta cabeça e descobriu que o Murilo tinha uma deficiência pulmonar por conta dele ser prematuro, né? Os alvéolos do pulmão eram meio que desencaixados, então a secreção entrava ali e a secreção não saía. Então ele precisava de fisioterapia respiratória, precisava fazer uso de bombinha, né? E os médicos dele achando que era alérgico, é só alergia, só alergia, só alergia, e não era alergia. Troquei de pediatra, fui para a doutora Eloan, que também é um excelente médico e que olhou e deu toda a assistência para o Murilo. Ele era alérgico, mas realmente o caso dele era pulmonar. E aí a gente começou a tratar. Depois disso, graças ao bom Senhor, nunca mais, né? Ele faz uso de bombinha. Agora ele está até liberado, não faz, mas quando precisa entra na bombinha. E conforme vai crescendo, vai melhorando também, né? Porque aí vai melhorando essa situação. Então, assim, quando você se vê nessa situação, você vê que você tem uma fé enorme, sabe? Enquanto muito estava chorando, eu estava pedindo para Deus, né? Se for, eu vou passar pelo que tiver que passar. E estou com Ele, né? Se, não tem isso, mãe, não tem isso. Mas a fé sustenta, a fé dá um amparo. Então, é a gente fortalecer essa fé. E, infelizmente, só quando a gente passa uma situação muito séria que a gente vê que a gente quer. E o que deve acontecer quando o planeta tiver feito essa transição para uma nova dimensão? Em nossa vida prática. O que vai mudar? As pessoas vão desencarnar ou continuarão vivas aqui na Terra? É uma pergunta que todo mundo se faz, né? Como estão hoje? Vamos continuar trabalhando para pagar as contas, criando filho, indo à escola, fazendo tudo que a gente faz, né? Na realidade, essa transição já está acontecendo, de modo suave, harmônico, amoroso, para não chocar tanto a gente, agredir o corpo físico e algumas consciências ainda limitadas resistem às mudanças. Já esta transição afeta também até as partes biológicas e a consciência mais linear
de modo geral, as ondas de alta frequência de luz constante chegam no nosso Sol central, que é o Sol que ele tanto mostrou. O nosso centro da nossa galáxia tem mudado a estrutura, as moléculas até do nosso corpo. O estado da nossa mente, campo vibratório, aumentando esse estado vibracionais, tornando-os mais elevados, mais ativos, desencadeando um expurgo considerável de velhas energias. Sentimos e tudo que não mais esteja alinhado com essas novas frequências e essa nova dimensão. Pode-se dizer que as velhas toxinas espirituais, também chamadas miasmas, teve alguém até que essa semana me mandou uma coisa, você leu, né, sobre os miasmas, a gente fez um estudo anterior sobre isso. E acelerando ainda mais o processo de descarbonização das nossas células, tornando-as mais cristalinas. E isso faz com que a gente se torne mais unido, né, a esses seres e essas divindades. Fala, Lili. Mais puros, mais limpos. Isso tudo pode fazer com que a gente vá se limpando. Isso a gente também vai sentir. Tem pessoas que falam para mim assim, eu estou sentindo muita pressão na cabeça, mas não é uma dor de cabeça, né? A gente sente como se essa parte aqui nossa estivessem às vezes colocando um ferro e apertando, fazendo assim pressão mesmo, né? Isso tem a ver com a nossa transição, né? Tem a ver com o nosso despertar. Pessoas que às vezes ficam muito enjoadas e não sabem porque eu não tenho nada, vou ao médico, não tenho nada, mas eu estou enjoada. Eu preciso botar para fora o meu lixo, né? Eu preciso mudar o que está lá no meu interior, mas que eu ainda não tenho a consciência. Né? E como a gente faz isso? Despertando, estudando, buscando se melhorar, buscando se autoconhecer, fazer as mudanças que são necessárias. Todos passarão por essa mudança e elevação? Todos passarão por essa mudança e elevação? Sim, todos. Alguns escolherão não passar por tudo agora, escolhendo deixar seu corpo físico e retornar em uma outra encarnação. Por isso que a gente vê muitas mortes coletivas. A gente vai de pouquinho com ela, ela consegue, gente. Essas mortes coletivas que a gente tem visto, né? Essas questões que teve em Minas, da terra, todas essas mortes, né? A gente pode ligar isso a essas pessoas que não ainda estavam prontas para essa transição planetária. Outros sim desejarão passar por todas as mudanças na fisicalidade. Ninguém deixará de passar pela mudança. Leve o tempo que levar, todos passarão, pois é impossível permanecer eternamente em um estado que não é nosso verdadeiro. Você está caminhando para uma grande mudança pessoal e que vai afetar a humanidade como um todo. Você está saindo de dimensões mais baixas e adentrando nas mais iluminadas. E por mais que os velhos campos de dor, desesperança e desconfiança ainda tentem rondar, a energia que está vindo é tão poderosa que está dissolvendo todos esses velhos sentimentos e pensamentos, deixando apenas espaço para o novo você. Na realidade, o que você sempre foi, um ser com capacidades multidimensionais, poderoso, inviolável e feliz. E aí ainda vai um pouquinho além, porque a gente tem a energia, né? Que a gente consegue manipular e a gente às vezes não se dá conta disso. E essas energias, elas vão possibilitando a gente ativar a nossa sensibilidade que existe dentro de cada um de nós, dando a cada um de nós uma competência para trabalhos
para poder trabalhar dentro da gente a felicidade, a descoberta da beleza que a gente pode, né, ser e a gente não é. As terapias, o próprio reiki, cada né? vez está crescendo mais, se a gente prestar atenção e observar. Antigamente não era tanto, a gente não tinha tanto conhecimento quanto esse tipo de trabalho. E hoje cada vez cresce mais e cada vez aparece, né, mais novos métodos e tudo ligado à nossa energia. Então isso já é nossa mudança sem a gente ter tido essa noção antes. E já tem médicos fazendo pesquisas, né? Eu até postei no nosso Facebook do centro uma entrevista de vários médicos até. Eles fizeram cientificamente, né, testar a potência do reiki. Eu achei aquilo, para muitas pessoas chocam, mas para o próprio médico eu acho que deve ser difícil, porque ele é tão, né, preso na ciência, né, não acredita. Tem médico que acredita, a maioria dos médicos já são espíritas e que estudam e estão abertos para isso, mas os outros que não são, eu acho que é a prova viva, né? E aí eles fizeram um teste nos ratos, né? Eles fizeram a imposição de mão usando o símbolo do reiki nos ratos e nos outros separados não. A pessoa ia lá só com a energia própria dela, né? E não fez o efeito. O efeito com o reiki foi muito maior. E aí eles começaram a fazer um teste nos seres humanos. Eles foram para um hospital cardíaco e fez as pessoas que foram operadas e as pessoas que passaram por operações também, e aí usaram os mestres de reiki, e as pessoas que não têm energia, né? Não é reikiano, e viram a diferença, né? Quem foi tratado pelos mestres de reiki se curaram muito mais rápido, tiveram alta mais rápido. Então assim, a energia está aí, né? Claro que a energia reiki, ela é diferente porque se usa símbolos, né? Ah, eu quero trabalhar com reiki, vou pegar o símbolo. Não, ele não vai funcionar em você porque você tem que ser iniciado por um mestre de reiki. Tem uma iniciação, né? A gente coloca em cada ponto, tem os pontos específicos, símbolos em você. Faz essa energia vibrar em você. Então tem um preparo, não é? Eu vou ali e vou ser reikiana. Vou pegar os símbolos, tem símbolos na internet, né, gente? Hoje já acho símbolos todos e mais um pouco. Ah, eu vou pegar e vou usar. Vai funcionar em mim? Não, não vai. Você tem que ser iniciado por um mestre de reiki. O que nós que estamos tomando contato com essa informação agora, podemos fazer para ascender juntos com o planeta e colaborar para que isso aconteça? E principalmente o que não devemos fazer. Isso é uma coisa muito importante para a gente. A escolha de ascender com o planeta foi feita por alguns e por outros não. Mas, de um modo geral, podemos confiar em todo o processo, confiar na sua voz interna, seguir as sincronicidades e respeitar a si mesmo antes de qualquer coisa. Qualquer coisa são pontos importantes que levarão você a acessar energias sutis que sempre estarão impulsionando para o melhor e, consequentemente, os outros à sua volta. É a gente abrir realmente a nossa mente para essas coisas boas que vão surgindo na nossa vida. E até porque quando a gente começa a ser melhor, quando a gente começa a cuidar do nosso interior, automaticamente... Entrando nessa... Aí tem algumas pessoas que às vezes entram aqui pro centro e falam assim pra mim: poxa, eu comecei a trabalhar aí no centro, trabalhar com a energia, e um monte de amigos meus sumiu da minha vida. Ficam poucos. Aí eu falo pra elas: ficou os verdadeiros, né? Eu não falei isso ontem? Eu falo, porque nós somos vibrações, nós vibramos. Então, se eu estou movimentando energia, estou me trabalhando, estou cuidando de mim, né? Eu vou vibrar mais elevado. Quem está vibrando aqui não consegue. Não é porque ele não quer, coitado. É porque as energias se chocam. A sua energia com a minha não vai dar, não vai combinar. O meu assunto ele vai virar para você e falar assim: seu assunto tá chato, hein? Você hoje está uma pessoa chata. Ou então a gente também pode não gostar do assunto que a pessoa vai falar. Poxa, tá bobeira, né? Não tem nada a ver falar
forma. Sabe definir. Exatamente. Quando os peixinhos já voltam. É isso aí. Isso acontece muito com a gente aqui do centro, né? Às vezes a gente se reúne em festa, né? De outras pessoas, amigos que a gente tem em comum, né, Lelê? Eu e Lelê, a gente consegue muito porque a gente tem muitos amigos em comum, familiares e tudo mais. E às vezes a gente está junto e a gente começa a conversar, a gente é automático. A gente até hoje se policia muito, né? Em não adentrar em assuntos do centro, de algum acontecimento, né? Que às vezes acontece coisas com a gente quando tá fora, né? Espiritual. Então a gente evita, porque quando a gente começa, gente, é impressionante. Um sai dali, outro sai de lá, quando a gente vê, a gente tá na mesa sozinho. Aí eu falei, Lelê, sumiu. Porque as pessoas não têm paciência, né? Porque não estão pelo mesmo tipo de raciocínio que a gente. Então a gente incomoda em algumas coisas. Eu falo que eu também tento chegar a comentar com meu pai, antes de estar junto nesse plano aí. Meu pai, cara, só fala de Santa Pessoa. É verdade. Fala de Só energia. fala de menina, a menina vai mudar de assunto, né? Quando eu vejo, eu boto eu nessa. O pai começa assim, daqui a pouco um assunto entra, daqui a pouco tudo liga isso, deve ser. E às vezes a gente tenta sair no assunto e pessoas de Não, fora vem procuram a se gente interessa para falar no assunto. Eu acho que a gente vivencia muito isso, né? Então acaba sendo assunto. Sim. Tá, constantemente a gente está se policiando, a gente está vendo, pesquisando, estudando. E isso fica uma coisa tão normal pra gente que os assuntos, né? Como se dá meio que muitas pessoas que fazem a mesma coisa, é o mesmo assunto. O mesmo assunto aí. É igual às vezes, vamos pra balada, aí não tenho uma paciência pra isso não, gente. Vocês têm paciência pra isso? Aí eles olham e falam assim, nossa, tá chato, hein? Vamos pro barzinho hoje, não dá pra gente fazer alguma coisa em casa? Né? Porque você não tem mais prazer, você não tem vontade. Eu, pelo menos, estou falando por mim, né? De sair. Eu vou às vezes à festa, tenho amigos, né? Como ai, pai, isso vai. Eu tenho uma amiga que ela me mandou um áudio, né? A filha dela vai fazer aniversário. Eu quero você na festa do aniversário da minha filha. Por favor, hein? Tô esperando você. Por quê? Porque ela sabe, né? Às vezes bate aquela preguiça, que festa. Podia ficar em casa lendo um livro, né? Vendo um vídeo. Não tô nessa evolução não. De ler vídeo, estudar, assim, ler livro não, mas faço coisa. Então. Mas, sim. Nossa Às vezes forma não de dá pensar, vontade de e assim sair, vai né? mudando, realmente. Gente, muda, vai lá. Permita que a alegria, o amor, a paz, o bem-estar fluam de você. E quando for pego por ondas contrárias a isso, abrace-as com muito amor e carinho, permitindo assim essa liberação harmônica dessas velhas energias, que de alguma forma já cumpriram seu propósito. Só o fato de você estar na Terra hoje, sendo quem você é, já faz uma diferença enorme. Você é um elo muito importante de toda essa transição. Nunca duvide disso. Veja a si mesmo sempre como uma peça fundamental no jogo. E nesse pensamento empoderado, somado a ações amorosas, você estará contribuindo muito para com o todo. Então a gente realmente quer, a gente sabe que nós já tivemos muitas encarnações. Então a gente, quando tem a nossa, essa que a gente está vivendo, a gente tem que abraçar ela com muito amor, né? Que foi a oportunidade que foi dada para a gente se transformar, para a gente se melhorar. Né? Enquanto os outros seres estão lá no plano espiritual esperando essa oportunidade e ainda não teve essa oportunidade porque provavelmente não está pronto ainda. E se nós estamos aqui, como falou no texto, é porque a gente está pronto para algum tipo de mudança. Então que a gente realmente abrace essa oportunidade, abrindo nossa consciência para isso. E eu acho que eu ainda vou um pouquinho mais além, né? De hoje, vocês estarem aqui numa quarta-feira à noite, chuvosa, que a gente poderia estar em casa, né? Comendo pipoca, vendo filme, mas a gente está aqui, vocês estão aqui, ouvindo, né? A gente falar e essa informação chegar para vocês, não é à toa, né? Eu falo que a meditação até me trouxe muito isso, né? A gente, às vezes, muitas das vezes, é ser guiado para o nosso despertar. Então, a gente chegar numa casa espírita, que hoje fale disso, é o quê? É a espiritualidade trabalhando para que você desperte, para que você acorde, para que você faça a mudança que está precisando na sua vida.
né? Dentro de você, esqueça um pouquinho os outros. Às vezes a gente tem vontade de abraçar e puxar por todos, né? Eu até ouvi, eu passei por uma situação que eu não vou entrar no contexto, e eu ouvi de um espírito que eu recebo algumas informações dele. Ele falou assim: não queira puxar por todos, puxe pelo que você conseguir. Não adianta você querer puxar todo mundo para estar na mesma frequência que você não vai conseguir, né? Tem o termo que ele usou, e que eu não gosto, mas vamos lá, né? Tem filhos que você vai ter que soltar a cordinha, deixa embora, precisa. A pessoa não está pronta e você quer puxar, você quer ajudar, mas a pessoa não quer se modificar, né? A pessoa não está pronta para essa mudança, para esse melhoramento interno. Como que você vai puxar alguém que não está pronto, que não quer, né? Não quer fazer, acordar, se olhar e falar: pô, eu estou errando nisso, eu preciso verdadeiramente mudar esse ponto, né? Tem seres que não conseguem, e a gente tem que ter esse senso, né? De falar: não, ele não está pronto, deixa ele, eu vou, puxo por quem está e deixo quem não está, né? Solta a panelinha. A gente vai soltando as panelas e deixando pelo caminho. Às vezes, antes eu me cobrava mais, né? Será que isso é o correto? Porque hoje eu estou à frente de um trabalho religioso.